Eu saúdo a amada Igreja do Senhor Jesus. Me chegou às mãos um estudo do pastor Welfane Nolasco, pastor metodista, de Muriaé, Minas Gerais, e que eu gostaria de compartilhar com a amada Igreja. Vamos proceder à leitura de Gênesis 12, de 1 a 3. Diz assim a palavra de Deus: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Glórias a Deus. Meus amados, nós vamos seguindo o que está lá no estudo do pastor Welfane Nolasco, procederam à leitura do livro do profeta Jeremias, no capítulo 31. Nós já estudamos, inclusive, o livro do profeta Jeremias na nossa escola bíblica dominical. Vejam que o contexto Judá foi levado a cativeiro. E havia um desânimo completo em Judá por esse fato. E Deus então usa o profeta Jeremias para levar esperança a Judá, para levar esperança aos que ficaram, e que ficaram esperando o retorno daqueles que foram levados em cativeiro. Esse é o contexto histórico, Não é muito diferente da nossa realidade hoje, Já vínhamos anteriormente assistindo um processo contínuo de tentativa de destruição da família. E agora atravessamos esse período de pandemia, e que eu acredito, inclusive, que é uma oportunidade que Deus nos dá para reflexão sobre o fato de estarmos parados, confinados em casa, nos dá um tempo de oportunidade para reflexão sobre o que andamos fazendo. É tempo de ler Jeremias, é tempo de aprofundar-nos na mensagem de Deus, Então, vou fazer uma leitura do capítulo 31 e passamos ao estudo. Diz assim: ainda te edificarei e serás edificadas, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus tamborins e sairás nas danças dos que se alegram. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria, os plantadores as plantarão e comerão como coisas comuns. Porque haverá um dia em que gritarão os vigias sobre o monte de Efraim: levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Porque assim diz o Senhor: cantai sobre Jacó com alegria e exultai por causa do chefe das nações. Proclamai e cantai louvores e dizei: salva, Senhor, ao teu povo e ao restante de Israel. Eis que os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra, entre os quais haverá cegos e aleijados, grávidas e as de parto, juntamente em grande congregação voltarão para aqui. E virão com choro e com súplicas,
os levarei. Guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho direto, no qual não tropeçarão, porque sou um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai-a nas ilhas longínquas, e dizei: aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará como pastor ao seu rebanho. Porque o Senhor resgatou a Jacó e o livrou da mão do que era mais forte do que ele. Assim que virão e exultarão no alto de Sião, e correrão aos bens do Senhor, ao trigo e ao mosto, e ao azeite e aos cordeiros e bezerros, e sua alma será como jardim regado, e nunca mais andarão tristes. Então a virgem se alegrará na dança, como também os jovens e os velhos juntamente, e tornarei o seu pranto em alegria, e os consolareis, e lhe darei alegria em lugar da tristeza, e saciarei a alma dos sacerdotes com gordura, e o meu povo se fartará dos meus bens, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo. Raquel chora seus filhos, não quer consolada quanto a seus filhos, porque já não existe. Assim diz o Senhor: reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor. Pois eles voltarão da terra do inimigo, e há esperança ao teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus termos. Bem ouvi eu que Efraim se queixava, dizendo: castigaste-me e fui castigado, como novilho ainda não domado. Converte-me e converter-me-ei, porque tu és o Senhor meu Deus. Na verdade que, depois que me converti, tive arrependimento, e depois que fui instruído, bati na minha coxa, fiquei confuso, e também me envergonhei, porque suportei o opróbrio na minha mocidade. Não é Efraim para mim, filho precioso, criança das minhas delícias? Porque depois que falo contra ele, ainda me lembro dele solicitamente. Por isso, se comovem por ele as minhas entranhas. Deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Levanta-te para ti sinais, faze para ti altos marcos, aplica o teu coração à vereda, ao caminho por onde andastes. Volta, pois, ó Virgem de Israel, regressa a estas tuas cidades. Até quando andarás errante, ó filha rebelde? Porque o Senhor criou uma coisa nova sobre a terra. Uma mulher cercará um homem. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Assim dirão essa palavra na terra de Judá e nas suas cidades, quando eu vos restaurar do seu cativeiro. O Senhor te abençoe, ó morada de justiça, ó monte de santidade. E nela habitarão Judá e todas as suas cidades juntamente, como também os lavradores e os que pastoreiam o rebanho. Porque satisfiz a minha alma cansada, e toda a alma entristecida saciei. Nisto despertei e olhei, e meu sono foi doce para mim. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá com a semente de homens e com a semente de animais. E será que, como velei sobre eles para arrancar e para derrubar, e para transtornar, e para destruir, e para afligir, assim velarei sobre eles, para edificar, para plantar, diz o Senhor. Naqueles dias nunca mais dirão: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos se embotaram. Mas cada um morrerá pela sua iniquidade. De todo homem que comer as uvas verdes, os dentes se embotarão. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver
desposado, diz o Senhor. Mas essa é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar, bramando as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem essas ordenanças diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel, por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que essa cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Ananael até a porta da esquina. E a linha de medir estender-se-á para diante dela, até o outeiro de Garebe, e virar-se-á para Goa. E todo o vale dos cadáveres da cinza, e todos os campos até o ribeiro de Cedron, até a esquina da porta dos cavalos para o oriente, serão consagrados ao Senhor. Não se arrancará, nem se derrubará mais eternamente. Então, meus amados, me dirijo agora especificamente para as famílias, né? A esperança das famílias, em primeiro lugar, ela vem e é através do amor de Deus. É o que diz os versículos de 1 a 3. A mensagem do profeta inicia com uma declaração de amor para o seu povo. Ele diz: com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade te atraí. Está lá no versículo 3. Somente com o amor de Deus, que é eterno, o amor da família pode ser restaurado. E Deus pode atrair de volta os que se foram. Quando o amor humano se finda, o amor de Deus, que jamais acalma, nos renova em seu amor por nosso lar. Busquemos o amor de Deus para as nossas famílias. Busquemos o amor de Deus para as nossas famílias. Em segundo lugar, com os sonhos de Deus. Jeremias 31, versículos 4 e 6. O povo de Judá, que estava sem expectativa nenhuma de receber ainda mensagens da parte de Deus, agora poderia plantar e sonhar em colher, e que voltaria ao Monte Sião para a casa de Deus. Toda família é construída de sonhos. Ela nasce no sonho de um casal. O casal se une sondando, se sonhando em ser feliz. Mas ao longo da vida, ao longo das atribulações da vida, muitas vezes esses sonhos são perdidos ao longo do tempo. Mas quando buscamos os sonhos de Deus para a nossa família, Deus nos restaura o ânimo para lutar e reconstruir os nossos lares. Os planos antigos e talvez abandonados por nós podem ser retomados para a reconstrução de uma nova história, à luz da palavra de Deus. Busquemos, pois, os sonhos de Deus para as nossas famílias.
A alegria do Senhor é a base, né? É o alicerce da vida em família. Jeremias, do 31, do 7 ao 14, né? Quando Judá foi para o cativeiro, a nação tinha perdido o seu brilho, né? O povo estava entristecido pela opressão que sofria. Então o Senhor Deus lhe manda uma mensagem de amor, uma mensagem de conforto, uma mensagem de esperança. E ele diz que o Senhor mesmo é que convida o povo a cantar. Versículo 7. Promete que eles voltarão à terra prometida. Versículo 8. Que o choro iria cessar, sendo guiados pelo próprio Deus. Que como um pastor que guia seu rebanho, guiaria Israel. O Senhor diz que trará júbilo ao seu povo e muitas festas. Versículo 13. E muita fartura. Versículo 14. A família precisa ser feliz. Somente a alegria que vem de Deus, através do fruto do Espírito Santo, Gálatas 5:22, né? É que é o alicerce dessa alegria, né? Que a família precisa ter. Não pode ser triste um coração que ama a Deus, né? Então, meu amado, sempre que tiver oportunidade, festeje, celebre com a família pelas conquistas juntos. Até mesmo nesse momento de dificuldade, nesse momento de pandemia. Celebre, orem juntos, celebrem juntos. O Senhor prometeu: eis que estarei contigo todos os dias até a consumação dos tempos, e Ele está conosco. Isso é motivo de alegria. A família precisa ser feliz. E o modo de ser feliz é ao lado do Senhor Jesus. Portanto, meus amados, alegrem-se com as suas famílias. Mas também há um quarto elemento, nos versículos 15 e 16. Paremo-nos de queixas, né? E oremos. Pare de se queixar e ore. Deus nos disse que ouviu o choro das mães por seus filhos e continua ouvindo. E diz: reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos. Está lá no versículo 16. Porque chegou um tempo de vitória. O Senhor promete o retorno dos filhos, né? Que é fruto, que é resposta de oração do povo pela família. A reclamação não traz nenhum benefício para a família e para nada. Precisamos aprender a orar e confiar no Senhor. Então, não fique se lamentando ou chorando. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Busque a Deus em oração. E passe com os pés secos por esse momento de aflição. Ore mais, reclame menos. Eu sei que a situação não é simples. Eu sei que a situação é complicada. Eu sei que nesse momento muitos lares, né, vivem a angústia de estarem confinados e outros talvez numa aflição ainda maior porque vivem a angústia de ter de ir para a linha de frente e enfrentar a pandemia. Mas ore. Se queixe menos, ore mais. Confie no Senhor. Ele está conosco. Mas é um momento também de buscar a conversão da família. É o que está lá nos versículos de 18 a 24 de Jeremias 31. O Senhor está nos exortando a voltar para Ele. Nada adiantaria retornar para a terra da promessa sem o Senhor da promessa. Né? Continuar com velhos pecados. Por isso,
O povo clamava: converte-me e serei convertido, pois tu és o Senhor meu Deus. Versículo 18. Essa oração é fruto do arrependimento. Essa oração é fruto do arrependimento sincero do povo. Versículo 19. Que moveu o coração para Deus. Está lá no versículo 20. Mas o Senhor chama a atenção que marquem bem o caminho de volta, para não errar novamente. E os abençoa. No versículo 22. A maior bênção para a família não são os livramentos, a prosperidade, relacionamentos bons ou qualquer outra coisa, senão conversão e salvação da família, conforme Atos 16:31. A salvação da família não é apenas aqui na terra, mas sim para toda a eternidade. E a vida eterna é essa, que conheçam a Deus único e a Jesus Cristo, a quem enviastes. A maior bênção que a família precisa não são os livramentos, a prosperidade. Não é sequer que Deus afaste o coronavírus. A maior bênção para a família é a presença de Deus. A sua e a minha família precisam ser salvas. E aí entra um sexto elemento. Façamos ou renovemos as nossas alianças com Deus. O povo de Israel havia quebrado sua aliança com o Senhor, conforme está lá no versículo 32. E por isso, Deus profeticamente lhe chama, bem antes da vinda de Jesus ao mundo, para que façam uma nova aliança. Uma nova aliança cujo penhor é o próprio Cristo Jesus. Essa aliança tem que ser no nosso coração, versículo 33, e com a ajuda do Espírito Santo, e sob a graça de Deus, que está lá no versículo 34. Além de querer que as nossas famílias mudem, nós precisamos fazer uma aliança com Deus para ser um servo ou serva de Deus verdadeiramente. E então Deus há de abençoar seu lar, o meu lar, o nosso lar, para que também possam viver essa aliança. Deus tem uma aliança com a nossa família. Em sétimo lugar, confie nas promessas de Deus. Jeremias de 45-30, né? O Deus que estabeleceu as leis da natureza, que não falham, versículo 35, nos garante assim como essas leis são permanentes, também as suas promessas não vão falhar. Versículo 36, assim como a profundidade dos céus e a imensidão da terra, também o amor de Deus por nossas famílias é infinito. É um amor que nos constrange, tamanho ele é. O Senhor prometeu que Jerusalém seria totalmente reedificada, e haveria e vai haver uma Jerusalém celeste, e que jamais será destruída. Por mais problemas que as nossas famílias têm e estamos enfrentando mesmo, as promessas de Deus são muito maiores do que as nossas dificuldades. E são capazes de transformar tudo. Busquemos, portanto, com fé na palavra de Deus e nos alimentemos das suas mensagens. Que essas mensagens possam nos inspirar a crer nas suas eternas e doces promessas, para o meu, para o seu lar. Creiamos nas promessas de Deus para as nossas famílias e não podemos perder a esperança por nossa família. Não nos desesperemos. Deus tem uma mensagem de esperança para a sua família. Sua esperança será renovada
através do amor. Que Deus renova os sonhos de sua família e traz alegria de volta para os nossos lares. Tome uma postura de parar de reclamar e orar mais. Busque a conversão dos seus familiares. Faça uma aliança com Deus e confie nas suas eternas promessas para os seus lares. Há esperança para as nossas famílias. Glórias a Deus.